espero poder contribuir com a eleição do nosso futuro vereador, nosso irmão Josué, e sempre dizendo, o meu voto é dele, apesar de, há um tempo atrás, devido aos acontecimentos políticos aqui dentro da nossa nação, ter me deixado muito desacreditado nas coisas que estão acontecendo. Todavia, quando a gente vê um homem de caráter, guerreiro, com toda essa veemência e força, por mais que eu não acredite mais na política, mas eu acredito em Josué. Amém? E o meu voto é dele. Amém. Diferentemente do nosso irmão Josué, um homem que luta pela verdade, um homem que luta contra o império, um homem que luta a favor da família, um homem que luta por justiça, um homem honesto, um homem correto, um homem trabalhador, um pai de família, um homem sincero, um homem honesto. E vocês acham que esse voto não será bem dado numa pessoa dessa? Precisamos conhecer o candidato. E o nosso irmão Josué, ele já vem há anos lutando contra um império. Que mais confiança você precisa desse homem que já vem lutando há tanto tempo pela verdade, pela moral, pelo bom costume, pela família? Eu acredito que o nosso irmão Josué, ele será um excelente arma para lutar por nossos interesses, como já foi citado aqui, ônibus, segurança e tantas outras coisas. Então, o meu voto é do nosso irmão Josué, porque eu confio nele, eu sei que ele é um homem honesto e sincero, um homem de credibilidade e de confiança. Então, eu voto nele quantas vezes ele for candidato. Então, se você está em dúvida, então vote em quem você conhece. O nosso irmão Josué, ele é conhecido em Recife, ele é conhecido no estado todo, ele é conhecido no país e em uma parte do mundo que chega os vídeos dele. Então, todos vocês, tanto nacional como internacional, conhecem o irmão Josué, um homem honesto e trabalhador. E não tem ninguém melhor do que esse homem para nos representar nesta Câmara de Deputados. Pois é, meus irmãos, eu voto nosso irmão Josué, vereador, com o número 22139. É isso, meu irmão Josué? Ou seja, o Salmo 139. Amém. Amém? Obrigado. Pronto, Muito obrigado. Eu creio que o Senhor será muito bem votado. Assim, nós cremos que Deus irá fazer uma grande obra em nossas vidas através do Senhor. Eu queria fazer algumas considerações aqui para algumas pessoas entenderem. Quando se faz denúncias, diferente de acusação, tá? Quem faz a acusação é o Ministério Público, tá? Então, quando se faz denúncias, que é o que João Josué faz e tem feito, a parte contrária pode e deve se defender. Se não há defesa, ou, aliás, se não há contestação da denúncia, subtende que as denúncias são verdadeiras. O que quer dizer com isso? Em todas as instâncias que foram divulgadas, as denúncias, e que eu, lá no passado, como muitos que hoje passaram a acreditar, pensavam, por que não levanta ninguém para contraditar, para discordar ou até mesmo provar o contrário? Simples assim. Quando você fizer essa análise mental, acabar com essa mente cauterizada, criada pelos formalismos cristãos, por esses... eu ia dizer uma coisa aqui, mas em respeito aos ouvintes não vou falar. Mas essas pessoas que assumiram, né, funções ditatoriais, e quando eu digo isso, eu não estou falando de um líder não, viu? Eu estou falando da osmose que ocorre porque um faz, os outros, vamos fazer. Não se engane, não. Porque quando existe a permissividade, que é diferente de permissão, as pessoas copiam mais fácil porque o instinto mal, ele já existe desde o início do mundo. Então, se você perceber, as pessoas que não falam nada é porque tem rabo preso. E aí tem medo de perder qualquer tipo de benesses. Eu não vou nem falar de benefício, falar de benesses, que não são poucos. Então, mais uma vez, eu quero aqui, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, tá? Eu nunca fui tão incisivo para afirmar que hoje a pessoa
que nos representa e que nos representará na Câmara é Josué Augusto. Por mais que se apresentem outros candidatos, como eu vi já hoje, esqueçam. Aquilo ali é um fantoche. A gente tem que votar numa pessoa que tenha mente erguida e que tenha coragem, a bravura de não só ter o conhecimento dos fatos, como provar os fatos. Portanto, fica aqui meu apoio, tantas vezes quanto for necessária, até o final da semana, vamos estar aqui reiterando que o número a ser votado é 22139. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, nosso Pai, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e toda a honra sejam dadas a Ele por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao irmão Josué pela amizade, que não é nova. A nossa amizade já está um pouco já bem, não vou dizer velha, mas eu conheço o irmão Josué Augusto há muito tempo. Há muito tempo eu acompanho, desde quando eu trabalhava lá no sistema, no mais alto escalão, eu acompanhava, que a gente acompanha tudo. Ouvi muitas pessoas, às vezes, criticar ele, falar mal dele, mas eu sempre defendi. Não, eu conheço o sistema lá no Pernambuco. Eu conheço, e digo, esse homem é o único homem corajoso que tem no Pernambuco hoje para enfrentar o sistema. E digo, então você que está falando mal aí, você deveria olhar para você mesmo. Tire o argueiro do seu olho, tire a trava do teu olho, porque você não tem moral para falar nada, então é melhor ficar quieto. Aí eu passei a acompanhar o irmão Josué quase todos os dias, não todos os dias, mas sempre um dia, outro não, até que um dia eu consegui o contato dele. E quando eu consegui o contato dele, eu fiz um teste com ele. Eu digo, eu vou ver se esse homem é humilde. E se esse homem me responder, me atender, então já sei que esse homem é humilde. E eu mandei a mensagem por escrito, mandei um áudio, e quando foi à noite, ele me deu resposta. Então já pude perceber que é um homem atencioso, é um homem humilde. E aí foi amadurecendo essa amizade, até que chegou um momento que eu me prontifiquei a apoiar em algumas coisas, né, daquilo que eu posso apoiar. Então agradeço ao irmão Josué pela amizade. Agradeço a você, irmão presbítero Pedrosa, pela sua amizade. Parabenizo a você pela sua coragem, pela sua voz profética. Isso aí, nós somos voz que clama no deserto. Né? Glória a Deus. Nós somos as vozes que clamam no deserto. O professor Roberto, professor Eliabe Serafim. Olha, eu tenho muito que aprender com o senhor, professor Eliabe. Ao nosso irmão Antônio, professor Antônio, prazer conhecer. Então, só quero deixar aqui uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta, se o irmão Josué quiser responder em poucas palavras, responde. Se não quiser, eu sei que ele vai lutar por isso. Olha, irmão Josué, a questão do morador de rua, a situação do morador de rua, hoje é um problema sério em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É uma tristeza. O ser humano está sendo tratado como lixo nas grandes capitais. E aí no Recife, pelo menos quando eu estive aí, não foi diferente. Eu vi uma situação calamitosa, situação que dá dó, é a situação do morador de rua. E a própria Constituição brasileira, as leis municipais, as leis orgânicas, sabe que existem leis para o Estado, o município, a federação tem que cuidar do morador de rua. Então, e muitos desses moradores de rua hoje são obreiros, mas muitos são presbíteros, são diáconos, são evangelistas, pastores, missionários, que estão morando na rua. E é uma situação para se olhar com carinho, meu Deus. Já terminando aqui as minhas considerações, eu quero mais uma vez pedir a todos os nossos amigos aí no Recife, em todo o município da grande capital da nossa querida Recife, e olhem com carinho para o nome Josué Augusto, vereador, e o número 22139. Votem nesse homem. Você que está indeciso, você que não sabe quem votar, não acredita mais em ninguém, dê um voto de confiança. Pode dar um voto de confiança. Depois vai lá na Câmara, cobra dele. Converse com seus familiares, converse com seus parentes, converse até com aquelas pessoas que estão revoltadas. Tem gente revoltada no Brasil inteiro. Tem gente que não vai mais votar. Não, nós não podemos ser como animais. Nós somos seres racionais. Então,
entre todos os candidatos, a gente escolhe os melhores e votam neles. Então, eu quero pedir carinhosamente aos nossos irmãos, amigos do Recife, que votem no meu querido amigo, irmão, nosso querido candidato aí, Josué Augusto. E me permita falar o nome de uma pessoa lá em Pojuca, meu amigo, meu irmão, pastor Gilberto. Eu daqui eu estou apoiando o pastor Gilberto lá também, lá em Pojuca. Inclusive, os senhores aí do Recife, entrem em contato com ele, vamos ajudar ele, é um homem de bem. Vale a pena a gente apoiar. Josué Augusto, com suas considerações finais aí, José. Fica à vontade, viu? Ok. A live foi conduzida de uma maneira leve e inteligente. E você, Pedrosa, presbítero Pedrosa aí, cada vez mais profissional, né? Em conduzir tanto críticas construtivas como denúncias, como um debate. Eu diria assim, né? Um debate feito com cabeças pensantes que formam opinião. Aí o pastor Galdino, ele falou da minha humildade. Humilde é ele. Ele, quando entrou em contato comigo, e disse assim, escreveu, né? Irmão Josué Augusto, aqui é o pastor Ponciano Galdino, daria para o senhor reservar um tempinho para me atender? Eu digo, quando eu liguei para esse homem, eu disse, que expressão aí de humildade, né? E a Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Então, ele é um homem honrado. Eu quero dizer que eu não conhecia o pastor Galdino, rapidinho, e ele publicou um áudio tão significativo. Eu publiquei no meu canal. Ele diz tantas verdades que eu digo, olha, essas verdades que o pastor Galdino, eu não sabia o nome dele, que ele está falando, se encaixa perfeitamente naquilo que a gente vem aqui reiteradamente falando. E o que aconteceu? Eu liguei para São Paulo, falei com o pastor Hugo César, falei com outros pastores, disseram, olha, irmão José, ele está no Maranhão. Mas como contactar que não tem telefone? Quando eu disponibilizei aquele número, para minha surpresa, ele entrou em contato comigo e depois da gente conversar exaustivamente, ele disse, olha, e você tem um áudio meu aí. Aí eu disse, não é possível, pastor. Eu estou diante do homem autor daquele áudio, pois é mesmo. E, assim, foi maravilha. Eu agradeço a Deus por sua vida, pastor Ponciano Galdino, e, por certo, a gente tem muito em caminhar juntos, né? Aí o professor Eliabe dispensa comentários de uma sabedoria ímpar e agregada nesse contexto. Para a gente, ele soma e soma muito. O meu amigo Anthony, né, que está nessa jornada aí há muito tempo, corajoso, apesar de suas limitações. Eu nunca convidei o irmão Anthony para um desafio que ele me disse, estou aqui, irmão Josué. E outro dia eu deixei ele esperando aí, sem querer, 2 horas no sol, e até hoje eu peço desculpa a ele, né? E o nosso professor, que é um verdadeiro professor aí, homem que tem uma facilidade de colocar os assuntos de uma maneira que se entende plenamente. E assim, né? Ele falando e eu associando aí, meu amigo Pedrosa, eu queria só contar rapidamente, sem me delongar, um fato que vai ser fundamental. E Roberto, por certo, vai encaixar em alguma característica aí de psicopatia, né? Ou seja, de patocracia. Como a gente está falando aqui de Pernambuco, vejam só, essa igreja é um caso sério. Tínhamos aqui um coordenador querido, dono aí de uma rede de óticas, e essa rede de óticas, ela era constantemente anunciada na Rede Brasil, tanto pela rádio tanto quanto pela televisão. Tá? E eu não sei quais as origens, os motivos, eu vou contar apenas um, que originou a sua saída de forma assim, né, tão, eu não sei nem dizer, mas penosa e injusta da IEADPE. A mulher dele sendo psicóloga, e numa sessão para atender pessoas, caiu de um filho de um pastor aqui da IEADPE ser atendido por ela, recém-casada. E ela fez uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, e em uma determinada sessão ela verificou que deveria chamar os pais e contar porque existia um grave e iminente risco, né? E algo mais grave no meio daquele casal. Ela chamou o pai, contou o ocorrido, o pai do rapaz, e ele fragilmente foi procurar quem? O gestor-presidente. O mentor dele, o pai dele. Quando chegou lá, que o gestor-presidente tomou conhecimento, mandou chamar a esposa desse pastor evangelista. E agora, meus irmãos, exigiu que a irmã contasse do princípio ao fim tudo
que ela ouviu em seu consultório. E ela disse, não posso fazer isso. Eu tenho ética profissional, eu não posso sair relatando coisas que me foram confidenciadas por meu filho. Mas disse que o homem levantou-se, deu um murro na mesa, que a mesa estremeceu. Olha só, Roberto. E disse, você não deveria ter atendido eles. Deveria ter encaminhado para mim. Você é psicóloga e deu outro murro na mesa. Mas a Bíblia é maior do que a psicologia. E ali encerrou-se o papo. Resumindo a história, o pastor tornou-se uma persona não grata, perseguição, desprezo, isso, afrontamento, tanto a ele como a família. Ele não teve outra alternativa a não ser sair. Era coordenador de área. Aí eu pergunto, onde está esse homem? Esquecido, ninguém sabe, ninguém... É assim que essa igreja trata, tá? Então, tem disso aí. Mas assim, meus irmãos, muito obrigado. Eu acho que a live foi muito boa, né? E que outras lives, mesmo depois das eleições, eu espero ser eleito, mas caso não se concretize, a gente tem muito a discutir dessas questões, porque um rio, quando nasce, o Rio São Francisco, ele nasce lá em Serra da Canastra. Um filetezinho de água, tem o pastor Galdino deve conhecer, Constantino Galdino. Aqui nasce o Rio São Francisco. E quando ele deságua no oceano, ele tem deixado terras irrigadas, várias usinas hidrelétricas, ilumina o Nordeste, alimenta as indústrias, porque nasceu de um filetezinho de água. A mesma coisa, esse trabalho nosso aqui, conforme o pastor Galdino já falou, os youtubers têm desempenhado um papel de comunicação, de informação fundamental. Muito obrigado, presbítero Pedrosa, por essa grande contribuição à informação. Ô, Glória, eu quero aqui agradecer de coração a toda a bancada que participou desta live de hoje. Eu acredito, como o Josué falou, né, um debate saudável, construtivo. Aqui a gente apresentou ideias juntamente com várias personalidades. Professor Eliabe Serafim, Deus abençoe, viu? Pela sua gentileza em participar da nossa mesa, trazendo aí os seus conhecimentos. Também agradecer ao pastor Ponciano Galdino também, pelos conhecimentos aqui transmitidos, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. O professor Eliabe e o professor Ponciano Galdino nos contribuírem muito. Agradecer também ao Antony, né, guerreiro, juntamente com o Josué e outros tantos aí, enfrentando e peitando esse sistema com o nosso Deus, né, porque para peitar esse sistema sozinho ninguém conseguiria, mas conosco está o nosso Deus. Professor Roberto Amaral também, agradecer a sua presença aqui no nosso canal, né? Homem de Deus, que a gente já participou de alguns eventos, né, Roberto? A gente tem uma estrada, a gente tem uma história dentro dessa denominação. Eu lamento apenas o fato da gente ter saído por circunstâncias maiores, né? O nosso desejo era não ter saído, mas ficar no sistema para concordar, porque você é obreiro do sistema, você tem que concordar com o sistema. E o que me fez sair do sistema é justamente isso. Porque se você é obreiro, você tem que concordar com o sistema, mesmo se o sistema estiver errado, mas se você faz parte do rio, você tem que descer rio abaixo. É assim que funciona o sistema. E concluindo aqui, irmãos, está aqui o nosso candidato, o número do nosso candidato, você que assistiu toda essa live, nos dê esta mão de força, os meus parentes, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, você que mora em outra localidade, mas tem um parente aqui em Recife, que se você puder entrar em contato com ele, para ele apoiar esta causa, eu vou ficar muito agradecido. Josué, mais ainda, em nome de Jesus. Agradecer aí a vida do Josué Augusto, sua esposa. Eu costumo dizer, viu, Josué, a quem eu vejo fazendo o que eu estou fazendo para esse projeto, eu sempre toco nisso. O Josué e a esposa dele é um milagre na mão de Deus. Por quê? Porque para suportar a pressão psicológica do sistema, tanto ele quanto a esposa dele, só Deus na vida. Aí eu começo a contar pedaços, né, da história, tanto do Josué quanto da esposa dele no ciclo de oração lá, e até mostrar em vídeo, porque se não fosse gravado, ninguém acreditaria. Teve uma pessoa que eu mostrei o vídeo, viu, José, da sua esposa, e essa pessoa chorou. Essa pessoa chorou, essa pessoa não acreditou no que estava acontecendo. Eu digo, acredita, irmã, isso aqui
É o que aconteceu. Está gravado, está na internet. Se não tivesse gravado, ninguém acreditaria, mas aconteceu. Está aqui para a senhora ver como é que funciona o sistema. E a mulher desabou em prantos, o esposo foi lá, abraçou ela, aquela coisa. E aquela família, viu, José, ao ver aquele vídeo, decidiu voluntariamente, espontaneamente, ajudar a tua causa, essa causa tão gloriosa, que eu acredito que isso é de Deus. Amém? Glória a Deus por tudo. Gente, 22.139, agora dia 6 de outubro. Dê uma força aí nesta causa. Amém?